Shalom, shalom. Hoje nós vamos estar falando sobre 3 palavras hebraicas chamadas Hesed, Ren e Rahamim. Essas 3 palavras, elas podem ser traduzidas como favor imerecido, compaixão, benignidade, benevolência e assim por diante. O nosso Criador, ele existe antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram criadas por Ele. E 1 ano, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, para Ele é tudo a mesma coisa. De maneira que desde a criação de Adão até os nossos dias, cerca de 6.000 anos, para Ele é como o dia de ontem que passou. Então, para a gente entender melhor, o que é conhecido como Antigo Testamento, na verdade é Tanar, que é a primeira aliança, é um acróstico que significa Torá, que é a instrução, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. E o que é conhecido como Novo Testamento, na verdade é Brit Hadashah, uma aliança renovada. É mais ou menos como a gente conhece aqui no Brasil um termo, quando a pessoa casa e cerca de 25 anos depois a pessoa resolve fazer uma comemoração com aquela mesma esposa com a qual ela havia casado. 25 anos depois ela vai comemorar as bodas de prata. Então é uma aliança renovada, não um novo casamento com uma outra pessoa. Lembrando a todos vocês que quando a gente fala a palavra testamento, quem entende de advocacia sabe que um novo testamento invalida um antigo, um velho testamento. O Império Romano estava em franca decadência, estava caindo. E o imperador Constantino, um idólatra, adorador do Deus Solis Invictus, um homem que jamais se converteu, ele só foi batizado no leito de sua morte, ele adorava o Deus Sol, ele teve uma ideia, the big idea. Qual foi a sua ideia? Bom, eu já percebi que através da força militar, pelo poder da espada, não tem mais como subjugar as colônias, os povos dominados por Roma. Então ele percebeu que existia um livro pelo qual aquele povo que servia aquele Elohim morria por causa das palavras que estavam contidas naquele livro. Que livro era esse? E que povo era esse? O livro se chamava As Escrituras Sagradas, o livro que o nosso Criador entregou diretamente para o seu povo de Israel. Muito bem, qual foi a ideia de Constantino? As colônias que eram dominadas pelo Império Romano, do qual ele era o cabeça, essas colônias cultuavam inúmeros deuses pagãos, como por exemplo, as Graças, que eram 3 filhas de Zeus. Essas 3 deusas pagãs, demônios, elas eram, além de lésbicas, eram prostitutas. As pessoas que idolatravam esses ídolos pagãos, chamados Graça, que eram 3 Graças, elas tinham uma conduta assim muito deplorável. A promiscuidade reinava no Império Romano, principalmente entre as pessoas que eram adoradoras das deusas Graças. O livro de Shemot, conhecido no Brasil como Êxodo, capítulo 23, versículo 13, traz uma séria advertência sobre todos aqueles que servem ao Elohim de Israel. Diz o seguinte: em tudo que eu vos tenho falado, ficai apercebidos, e o nome de outros Elohim, outros deuses, nem sequer se acha em vossa boca, e nem sequer se nomeie entre vós. Tradução correta das 3 palavras hebraicas que originaram essa palavra mal traduzida por graça. As 3 palavras hebraicas são Hesed, Ren e Rahamim, e que de agora em diante eu vou chamar de favor imerecido. Essa palavra favor imerecido, ela aparece mais na primeira aliança, que é conhecida erroneamente como Antigo Testamento, que é o Tanar. Aparece mais nessa aliança, na primeira aliança, do que no Brit Hadashah, na aliança renovada. Aparece cerca de 240 vezes só no Tanar. Nas Boas Novas de Yohanan, João, no capítulo 1, ele diz o seguinte: todos nós temos recebido da sua plenitude, e favor imerecido sobre favor imerecido. O livro de Shemot, conhecido como Êxodo, no capítulo 34, versículos 5, 6 e 7, narra uma experiência maravilhosa que Moisés teve com o nosso Elohim. Diz assim: E Yahuá, havendo descido na nuvem, ficou com ele ali, e proclamou o nome de Yahuá. E Yahuá passou por diante dele e proclamou: Yahuá, Yahuá,
um El cheio da Rahamim, compaixão, e favor, longânimo, abundante em bondade, favor imerecido, e Emet, verdade, guardando Arahamim, compaixão, para a 1000ª geração, perdoando iniquidade, transgressão e pecado, e de nenhum modo inocente o culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse texto nos revela várias coisas bem interessantes. Primeiro, que Yahuwah proclama o seu nome para Moshe, para Moisés, e diz a natureza do seu caráter. Já no livro de Êxodo, Shemot, o segundo livro das Escrituras, ele fala desse favor imerecido, essa bondade, essa compaixão, essa benignidade, mas ele traz uma revelação maravilhosa para Moisés, que ele estava aguardando uma espécie de favor imerecido que seria revelado até a 1000ª geração. Ele estava, na verdade, falando de um favor imerecido especial que seria derramado sobre outro favor imerecido que o povo de Israel já experimentava durante milhares de anos, mas esse segundo favor imerecido seria demonstrado através do sacrifício do Mashiach, Yahushua, o nosso Salvador. Uma coisa interessante é que o que é conhecido como o Antigo Testamento, que conforme eu já expliquei que é o Tanar, é a primeira aliança, compõe cerca de 75%, 3/4 de todo o rolo das Escrituras Sagradas, que no Brasil chegou com o nome de Bíblia. E o Brit Hadashah, a Aliança Renovada, 1/4, 25%. Vamos pensar numa coisa interessante. Conforme eu já mencionei, cerca de 240 vezes é mencionado esse favor imerecido na primeira aliança, mais do que na Aliança Renovada. Vamos lembrar quando o nosso Criador fez Adão e Havá, Adão e Eva. Ele disse que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Adão e Eva não faziam a menor ideia de que, caso eles desobedecessem, o Mashiach daria sua vida em resgate deles. Mas qual foi a surpresa? Mesmo eles tendo comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não foram fulminados. Eles tiveram o plano da salvação que não estava no script. Lá no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 3, a primeira menção das Escrituras ao sacrifício de Yahushua HaMashiach. Se eu entendo que o favor imerecido só está presente em 1/4 de todas as Escrituras Sagradas, eu não percebo todas as bondades, as misericórdias e o favor imerecido que o nosso Elohim fez desde a primeira aliança. A gente lembrou o caso de Adão e Eva, vamos lembrar também de Noé, onde o nosso Criador iria destruir toda a raça humana. Mas as Escrituras dizem que Noé, achou Ren, ele achou compaixão, bondade, misericórdia. Vamos lembrar também de Moshe, que estava intercedendo diante de Yahuwah pelo nosso povo de Israel. Yahuwah estava a ponto de destruir completamente o nosso povo de Israel, e Moshe intercede pelo nosso povo, e o que acontece? Yahuwah usa do seu favor imerecido e preserva o nosso povo de Israel. Uma outra situação em que o rei Davi, ele comete um adultério e um assassinato ao mesmo tempo. Ele manda executar Urias, colocar ele na frente da batalha, para que ele ficasse com Batseba, e a gente conhece a história. Ele cometeu um grande pecado, terrível, trouxe consequências terríveis em relação à sua vida, mas o rei Davi permaneceu vivo. E as Escrituras dizem que Davi era um homem segundo o coração de Elohim. Quando você compreende que todos os livros das Escrituras Sagradas, tanto do Tanar, que é a primeira aliança, quanto do Brit Hadashah, da Aliança Renovada, formam, na verdade, na mente do nosso Criador, apenas um único livro, coeso, do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, do Bereshit ao Guiliana. Quando você compreende isso, fica muito mais fácil você perceber o seu favor imerecido, a sua compaixão, a sua benignidade, a sua bondade. Fica muito mais fácil você perceber esse carinho extraordinário que ele tem por nós. Conforme a gente
conversou desde o Jardim do Éden. O nosso Mashiach Yahushua foi lá pessoalmente e prometeu para Adão e Eva que um dia ele se transformaria num ser humano, assumiria a nossa forma e morreria uma morte horrível no lugar de cada um de nós. Vamos entender uma coisa muito importante que aconteceu. O Império Romano, quando se apoderou das escrituras hebraicas, porque infelizmente a maioria das Bíblias que circulam pelo mundo inteiro, elas são de procedência greco-romana, são Bíblias gregas, romanas. Hoje temos até acesso às escrituras hebraicas, vamos dizer assim, com uma origem israelita. Mas quando eles fizeram essas cópias da Grécia e de Roma, do qual se originou as Bíblias que circularam para o mundo inteiro, eles fizeram questão de esconder esse favor imerecido na primeira aliança, no Tanar, para que você, mesmo você lendo a Bíblia Sagrada 100 vezes, 1000 vezes, você não percebesse esse favor imerecido na primeira aliança. O objetivo deles era ofuscar o favor imerecido de Yahuwah e mostrar para todo o império que era dominado por Roma que a libertinagem estava prevalecendo, a libertinagem estava liberada. Nós somos tremendamente abençoados porque as Escrituras dizem que as misericórdias de Yahuwah são a causa de não sermos consumidos. Então elas são novas a cada manhã, elas se renovam. Então o nosso Elohim, ele é extremamente, infinitamente misericordioso. E o seu favor se estendeu sobre todos nós, que mesmo nós, tendo nós sendo vítimas desse complô do Império Romano, mesmo assim o favor imerecido do nosso Elohim chegou até cada um de nós através do Mashiach Yahushua. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, shehianu vekimanu verrigianu lasman hazeh. Que esse maravilhoso favor imerecido que está presente em toda a Escritura Sagrada, do Bereshit ao Guiliana, do Gênesis ao Apocalipse, que ele esteja presente sobre a minha vida, que ele esteja presente sobre a sua vida, que esteja presente sobre a vida de todos nós. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.